Você achou, Gabi, das Olimpíadas de modo geral? Eu gostei, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre essa participação do Brasil, porque muito se questionou, mas foram só 20 medalhas. Acho que, de fato, as medalhas de ouro a gente esperava um pouco mais, porque foram só 2 em comparação a Tóquio. Que 3, a gente... né? Tivemos a do vôlei de praia. A do vôlei de praia. 3 medalhas de ouro, a gente teve 7 em Tá Tóquio. difícil, você ainda quer tirar uma nossa. Pois é. Mas, num geral, a gente ficou na média, né? Porque a gente ficou com 20 medalhas, 21 medalhas foram em Tóquio. Eu acho que o Brasil, ele faz uma participação muito boa, a gente consegue chegar ali em algumas modalidades. Por exemplo, a gente chegou na final do Taekwondo, que era uma coisa que era inesperada na disputa pela medalha de bronze, que muitas pessoas não colocavam uma medalha no Taekwondo. Canoagem ali, obviamente, com o Isaquias, mas aqueles momentos finais do Isaquias ali, que parecia que não ia rolar, mas aí ele consegue a medalha de prata. Então também foi um momento bem, assim, marcante pra gente. Teve o Valmir também, que foi uma boa surpresa pra quem não acompanhava o atletismo. O Pio fazendo, né, o que ele sabe fazer com maestria também. Acho que o melhor destaque de participação brasileira, tirando as meninas da ginástica, seria a gente falar sobre as meninas do futebol, né? Porque com certeza a gente chega na final sem aquela coisa da classificação culposa, né? Porque faz uma fase de grupos tenebrosa. O Brasil, ele sai da Copa do Mundo de 2023 na fase de grupos de uma forma patética, assim, sem explicação nenhuma, com a Pia errando demais. Aí vem Arthur Elias, participa da Ladies Cup, participa de outras competições, e aí chega na Olimpíada, faz uma primeira fase, que ganha o primeiro jogo da Nigéria, e a gente fala assim, beleza, acho que dá pra passar pelo menos em segundo no grupo, porque já sabia que era difícil passar em primeiro nesse grupo, que tinha Japão, França, a Nigéria e o Brasil. Só que passa porque os Estados Unidos conseguem vencer e abre uma vaga pro Brasil ser o terceiro melhor colocado. Só que tudo muda quando a gente vai pras quartas, e aí a gente joga bem contra a França, joga muito bem contra a Espanha, e a gente joga bem contra os Estados Unidos. E acho que é nesse aspecto que fica aquela sensação de, caramba, mas dava pra ter vencido. Porque a gente perde muitos gols no primeiro tempo, a gente tem boas oportunidades, só que não consegue converter esse gol, né? Consegue converter até um gol da Ludmilla, mas aí o gol foi anulado por impedimento. Mas acho que a grande surpresa brasileira para essa Olimpíada foi, de fato, as meninas do futebol, porque na ginástica a gente já esperava medalhas com a Rebeca, a medalha por equipes foi a primeira vez, mas a gente viu a evolução das meninas durante a Olimpíada, no classificatório também. Vôlei de praia também, acho que pra mim foi bem simbólico, assim, a forma também como que aconteceu, né? Até a Ana Patrícia colocando o dedo lá na cara da canadense. Então isso também foi bem marcante. E o judô, como sempre, trazendo mais medalhas pro Brasil, né? O esporte olímpico que a gente mais tem medalha. E você, Paulo do Vale? Qual foi a sua surpresa e qual foi o seu melhor momento da Olimpíada? Olha, eu acho que o melhor momento pra mim foi a entrevista do Caio, Ai, sim. dizendo que ele corria rebolando e ganhava no pace de quem... Ele andava rebolando pra ganhar no pace de quem corre. Pra mim esse foi o momento mais épico, mas eu gostei bastante. Eu acho que essa história de medalha é cada vez menos, pra mim, é algo que eu fico perseguindo ali. Até acho que, no meu critério do que significa, do significado dos Jogos Olímpicos, eu acho que o quadro geral deveria ser feito de outra forma. E não mudaria tanto assim os primeiros colocados. Eu usaria a medalha de ouro como critério de desempate. O meu primeiro critério pra ter ali o campeão, né, das Olimpíadas ali, seria o número geral de medalhas. Então assim, ó, por exemplo, os Estados Unidos levaria de qualquer forma, foram 126 medalhas. E a China seria a segunda colocada porque foram 91 medalhas. E no fim eles empataram no número de ouros, né, foram 40 medalhas de ouro. E aí na prata os Estados Unidos, que acaba sendo o segundo critério, os americanos ficaram com o pódio. Uma disputa, assim, equilibradíssima com relação ao ouro, Estados Unidos e China, tanto que o empate 40-40. Mas eu acho, assim, quando você não é uma potência olímpica, a gente coloca nesse balaio Estados Unidos, China, Japão, a Austrália, por incrível que pareça, né, teve a Austrália, quando foi sede, através de Sydney, dos Jogos Olímpicos em 2000, ela se dedica de fato a se tornar uma potência olímpica e desde então, ela mesmo sendo um país ali na Oceania e tal, mas é um país muito estruturado no esporte, até acho que até pela dimensão do país,
você organizando direitinho, dá pra você, de fato, ser uma potência olímpica. Então, assim, você tem talvez Estados Unidos, China e Japão, porque, claro, a Holanda aparece bem na 6ª posição, a França, que, né, mandava os jogos, também na 5ª posição, mas acho que acaba variando bastante, né? Então, se você pegar o Brasil com 20 medalhas olímpicas, independente da cor, o Brasil seria mais ou menos 12º. A Nova Zelândia, por exemplo, ela é a 11ª colocada, com 10 medalhas de ouro. Ok, mérito, ainda mais não sendo um país tão grande. Mas eu acho que a brincadeira seria um pouquinho mais legal. Mas assim, essa é uma concepção minha, Gabi. Como fazendo parte de um país que de fato não é uma potência olímpica, essa história de medalha de ouro, às vezes a gente tá muito acostumado com a cultura do futebol, né? Que só o campeão importa e a gente se esquece dos outros. Eu acho que se tratando de outras modalidades, de todas as outras modalidades, claro que, poxa, dava pra beliscar um ouro talvez no vôlei feminino. O Brasil já foi uma potência no vôlei masculino, hoje vive talvez ali uma fase de reestruturação e tudo mais. Então, assim, daria até pro Brasil conquistar mais ouros. Óbvio, é muito mais legal você ganhar ouro, você ser o primeiro colocado. Mas, cara, pô, a gente vibra tanto, né, com cada medalhinha, com cada conquista. É surpreendido, às vezes, até quando surge um ouro. Sim. Então, eu não sou desses, assim, que vê, só 20 medalhas. Não, poderia ser mais, né, por conta de uma questão ou outra que acaba fugindo do controle, às vezes, que a gente imagina. Às vezes a gente é surpreendido por uma ou outra que a gente não esperava. Mas eu prevejo, assim, eu sinto que o Brasil, de alguma forma, pode, nos próximos anos, até aumentar um pouco essa média. Eu também acho. Eu acho que o Brasil tá numa crescente em outras modalidades e vale destacar que muitos desses atletas precisam de muito investimento, a sua grande parte, porque são esportes que você não tem praticamente nenhum investimento. O Caio falou muito sobre a marcha atlética, né? É uma falta de investimento e de incentivo, que também é um outro ponto muito importante pra gente colocar. E você falou sobre as medalhas, eu acho muito legal como a gente comemora todas as medalhas, né? Independentemente da cor que ela seja, e a gente torce por cada atleta ele chegando lá na final ou não, porque a gente viveu muito com a Ana Sátila isso, né? De todo momento querer que ela chegasse na final, mas só de ver ela ali competindo na canoagem também foi bem marcante. O judô são atletas que eu acho que a gente também devia valorizar mais, porque eles são atletas que sempre trazem medalhas pro Brasil, mas eles sempre trazem muito reconhecimento pro esporte brasileiro, assim, em outras competições também. E você tava falando sobre essa questão de pódio. Muitas pessoas, e comparando com o futebol, muitas pessoas falavam assim, pô, mas ficar com a medalha de prata, é ruim você ficar com a medalha de prata. Só que a gente tem que tirar um pouco essa visão do vice, né, do futebol, porque a gente tem um pouco disso, né, você é vice, Sim. Não é bom. Só que na Olimpíada, em outras competições, né, ginástica, por exemplo, que são sempre 3 ali que vão pro pódio, sempre tem medalha de prata, medalha de bronze e medalha de ouro. Então tem que tirar um pouco essa perspectiva de que ser medalha de prata é ruim porque você é o segundo. Na verdade, você é o segundo melhor do mundo, tipo, não é nada. Sim. É que tem uma questão, eu concordo completamente, tem uma questão que, principalmente nos esportes coletivos, você tem normalmente uma final. Uhum. E na final alguém perde. Nos esportes individuais, alguns individuais você também tem, mas, por exemplo, na natação, na corrida, você chega em segundo. Você não necessariamente perde. Sim. Porque você chega em primeiro, você chega em segundo. Você tem ali a questão, caramba, eu sou o segundo mais rápido de todo mundo aqui. Num jogo de futebol, você tá ali com aquele time. Um ganha, o outro perde. E aí, às vezes, a prata vem com esse gosto amargo que não deveria. Sim. Mas é um costume, né? Porque a derrota no futebol, ela é ruim. Em qualquer lugar, mas você está sendo derrotado do duelo final pra definir o campeão. Mas é estranho. Às vezes, o sabor do bronze, ele é mais até do que da prata, porque no bronze, normalmente, você ganha. Por exemplo, o Brasil no vôlei, que desde 92 sempre traz medalha. Sim. Então, assim, você perde a semifinal para os Estados Unidos, é muito ruim. Mas aí você tem a chance de uma redenção contra uma Turquia numa disputa de terceiro lugar.
caso o Brasil chegasse à final, passasse os Estados Unidos, chegasse à final e perdesse pra Itália, talvez a gente ia ficar com um gosto mais amargo, né? Porque, poxa, era o ouro e tal, E era mas a a prata última da vale Thaísa, mais. né? Tipo, Isso. caramba, a Thaísa merecia tanto. Exatamente. E 2028, antes de você fazer sua consideração sobre o encerramento, porque eu fiquei... Pô, como assim o show não é ao vivo lá no estádio? Ah, eu nem O Red nem, Hot nem tava acompanhei. tocando lá em Los Angeles. Ah, é e a verdade, final verdade. E o encerramento em Paris. Verdade. Mas a gente vai ter... Toda Olimpíada tem modalidade nova, né? Em 2028 a gente já tem. Que vai ser o flag football, que é praticamente um rouba-bandeira ali. Sim. Beisebol, cricket, lacrosse e squash. Ó, squash eu posso me candidatar, hein? O beisebol volta, né? O beisebol Volta. esteve no Japão, né? Porque os países Isso, sedes, isso. ou as cidades sedes, enfim, como vocês preferirem, eles têm a condição de indicar alguns esportes, né? Tanto que em 2021, que era pra ser 2020, a gente teve também o karatê, né? Foi. Em Tóquio. E aí Foi. já não teve mais. Agora, com todo respeito, eu acho que o breaking tem que ficar nas artes. Bom. Na música, O na break dança. dance. A melhor parte eram as músicas. Que isso? São as músicas antigas eu não, ali. eu não acompanhei O assim, Snoop mas... Dogg entrando lá, pô, foi legal, foi legal. Essa parte foi bacana. Mas eu acho que tem que ficar ali. E eu vou também falar uma polêmica aqui também, cara. Eu sou contra o surf, eu não tanco o surf. Pra mim, o problema do surf foi o que aconteceu com o Medina, pô. Não tem onda e acabou o negócio. Eu acho que o surf é uma outra... É esporte, mas é uma outra pegada, você depende muito da natureza. E eu não sou... Mesmo que os surfistas defendam a ideia, eu não sou muito chegado nessa questão de piscina... O Medina falou. Vamos fazer aqui no Wet n Wild, né? A etapa do surf, né? Já pensou? Não, eu não... Já não é barato entrar lá, hein? Cara, não me pega o surf. O surf não me pega Cara, nos Jogos Olímpicos. Se fosse pra eu tiraria o hipismo. Eu também tiraria por causa de cavalo. Eu esqueci o nome judiando dos bichos. da modalidade, mas que são 5. A gente tem o decatlo e a gente tem o que são 5. Porque é esgrima, hipismo, tiro ao alvo, natação. Pra mim não faz nenhuma conexão esses esportes pra uma Sim. pessoa. Então, tiraria esse também. E mais um, acho que escalada, cara. Eu acho escalada meio nada a ver, assim. Esporte olímpico. Eu também, acho também meio... Eu tiraria esses 3. Eu também não sou muito... Vai chegando na reta final, eles colocam essas coisas O breaking aí. dance não coloquei aqui porque o breaking, na verdade, você vai incluindo de acordo com a sua... Com querer ou não. Tô falando de esportes que já tem, né? Sim. Que já tem. Que já não sai mais, eu acho, talvez, né? Pra Enfim, sair, né? mas... O hipismo talvez, né? Possa sair. Eu não gosto... Eu assim, tá falando isso e come carne, né? Mas assim... Come peixe. Mas eu fico com um pouco de pena dos cavalos Também. ali, não sei. Mas posso estar sendo completamente julgado por isso, assim, porque as pessoas não... Enfim, mas não me atrai tanto. Eu sei que, tem uma grande demanda, tem gente que se dedica, que investe dinheiro, que movimenta, enfim. É até difícil, mas é uma questão de preferência, assim, de gosto e tal. Mas eu fico meio Pentatlo. assim. É o pentatlo? Pentatlo, isso. Eu nem sabia, são 5 modalidades de uma só? São 5. Tipo Faltou John uma Wick. que eu não falei. É o John Wick. É o Você John tem que Wick, andar você de cavalo, nada. atirar, Isso. nadar. E andar de cavalo, De esgrima. esgrima. Tá E certo. tem mais um ainda. É a modalidade do John Wick, então, impressionante. Bom, então daqui 4... até hoje aqui no Bora, antes da gente falar de futebol, Gabi, que tem bastante coisa, eu sugeri pra Aninha que é um alto desafio, mas também é um alto desafio. Aquela coisa de... A segunda-feira eu começo a dieta, a segunda-feira eu começo a ir na academia, encerrado os Jogos Olímpicos, porque durante os Jogos Olímpicos fica às vezes aquele papo chato de... mas agora vocês acompanham, não sei o que lá. E fica meio aquela coisa meio chata. Mas, quando começa um novo ciclo olímpico, né, de 4 anos, fica o desafio, né, da gente tentar acompanhar mais. Achei que era praticar, já tava nervosa. Não, praticar não, deixa com eles. Já tava nervosa. Não, cada um que faça o seu, acho que todo mundo tem que fazer exercício físico, fica aqui também o puxão de orelha, todo mundo tem que fazer ali. Todo mundo dá pra se encontrar em algum esporte. Todo mundo. É importante pra sua saúde, pra tudo. Lá na frente, você vai ver que isso faz todo sentido quando você já tiver um pouco mais de idade e seu corpo ainda responder bem. Então fica essa dica sempre.
mas eu acho que a gente tem que se cobrar mais, de, ir atrás de quando vai ter Mundial de Judô, quando vai ter, sabe, pegar esses esportes que a gente gosta mais, assim. Eu gostei muito do judô, mesmo esse ano com algumas regrinhas aí que muita gente reclamou, que deixou a coisa um pouco mais chata, mas eu gostei muito do judô, não só por conta do Brasil, acho do dinamismo de uma luta atrás da outra ali. Enfim, tem gente que gosta do atletismo. Foi uma semana passada, foi um pouco mais agitada pra mim com relação a trabalho, viagem. Eu não consegui acompanhar tanto o atletismo de modo geral. E é muita coisa acontecendo no atletismo, né? Ali, tipo, tem um cara arremessando, de peso, arremesso de dardo. Tem outro pulando, tem outro se jogando. Aí tem revezamento. Então foi meio difícil, mas fica aí, né, esse desafio aí para as pessoas tentarem acompanhar, vale a pena, né? Porque são esses mesmos personagens, né, Gabi? E é muito legal, porque a gente cria uma conexão maior com o esporte. E aí, quando chegar na Olimpíada, quando você for criticar o juiz lá, o árbitro do judô que fica dando shido o tempo inteiro, você vai saber por que ele tá dando shido o tempo inteiro. Então também é legal por isso, porque a gente cria uma afinidade maior com o esporte, e fora que é uma forma também de a gente continuar acompanhando esses atletas, entender como é que tá o ciclo olímpico, como é que o Brasil chega, porque isso também é bacana, a gente saber como é que tá o Brasil em relação aos outros países. E só rapidinho, você falou sobre o quadro de medalhas, sobre a mudança, a gente pelo menos ficou o melhor entre os sul-americanos, né? Então a gente vê que pelo menos entre os sul-americanos o nosso esporte, ele tá melhor do que os outros, né? Então... de fato, isso é importante. Ô Gabi, você fosse a Rebeca, você continuaria? Fazendo solo? Cara, já ganhei 2 medalhas de eu ouro, ia- né? eu Eu ia- acho que deu. Eu ia picar a mula, ia fazer dinheiro. Esse esporte, não, de modo geral, qualquer modalidade, mas acho que essa modalidade, ainda mais, cara, joelho, sabe? É muito impacto. O braço, né, recebe muito impacto do corpo também, assim. Sabe, assim, e você tá muito perto do erro, muito perto da lesão. Nossa, eu pensaria, eu tô com ela, assim, de... não tem muito porquê, assim, não sei. Ela disse que só vai fazer o solo se realmente a equipe precisar, né? Se falar assim, olha, Rebeca, a gente precisa que você faça o solo e ela estiver em boas condições mentais e físicas também pra fazer. O que ela tá certo, né? Tem que ser ela ali num primeiro lugar pra poder também executar da forma como ela consegue executar, que é muito incrível. Fazendo ali piruetas, né? Que eu não sei nem o nome, flip-flop, alguma coisa. Então a gente tem que entender também e respeitar o atleta. Mas se eu fosse ela, eu também não... Eu abriria a mão do solo, porque ela ainda pode ganhar medalhas em outros aparelhos também. Tem o salto, que ela pode ter um salto novo, né? O Andrade. Então também ainda tem essa outra possibilidade. Tem as barras assimétricas, tem a trave que não é tão forte dela assim, é mais o forte da Flavinha, mas ela pode se arriscar em outros aparelhos também, não tem só o solo. Eu vou sentir falta de ouvir o funk brasileiro no solo, isso eu vou sentir, né, se ninguém mais colocar. Mas de resto... A Júlia, né, que é a mais novinha... Meteu um raça negra, né, então Poxa. assim, ela está nas costas dela... Júlia, esse BO é seu agora. Exatamente, sempre nos surpreenda positivamente com as músicas aí, mas acho que a gente tem uma geração boa... sempre esse boom que tem depois dos Jogos Olímpicos, né? Que teve com a Raíssa em 2021 e agora também de muita gente indo atrás do skate. Sim. Muita gente também de novo indo atrás da ginástica artística. Isso é legal, que as pessoas saibam aproveitar isso de alguma forma, né? Existe esse mito de que não tem investimento no esporte, mas tem. É que a gente, às vezes, precisa organizar melhor a coisa, como é que distribui isso e tal, mas muitos atletas chegam lá justamente por conta de um Bolsa Atleta, por conta de um apoio, sim. Então, assim, às vezes a gente tenta também fazer uma coisa meio... Ai, coitado e tal, mas, sabe, a gente tem o Clube em Pinheiros aqui em São Paulo que coloca muita gente lá também. Então, assim, a gente tem, sim, alguns polos importantes. É claro que sempre melhor, a gente sempre tem que debater e sempre tem que cobrar as pessoas com relação a isso. Mas o caminho, ele tá aí, né, Gabi? Sim, Acho sim. que o Brasil, ele tem como... Talvez a gente nunca seja, de fato, uma potência como os Estados Unidos, que é lá de trás, é tudo uma política que é uma coisa só, às vezes, que eles fazem. Talvez isso seja um pouco utópico, mas é possível, sim. A gente já tem um nível legal, é possível dar um
um passinho a mais, né? É que eles têm muito também essa questão de pra você entrar numa faculdade Exato. gratuitamente através do esporte, né? É uma cultura que a gente não tem aqui e lá é muito forte. Então, não, até mesmo se você é cheerleader, por exemplo, você consegue bolsa de faculdade lá, né? Então essa ligação com o esporte, ela é muito forte em não só futebol americano ou basquete, em qualquer outra modalidade. É uma coisa cultural mesmo. E só respondendo o comentário do Wallace aqui, ele falou assim, tinha que ter futsal, mas parece que a Confederação de Futsal não quer. É, na verdade, uma treta, né, da FIFA e do Comitê Olímpico, porque a FIFA entende que se tivesse o futsal dentro da Olimpíada, tiraria um pouco da visibilidade do Mundial de Futsal, que é no mesmo ano da Olimpíada. Então, por isso que eles não colocam. A não ser que eles colocassem várias restrições, que aí ficaria um pouco que nem o futebol, que os atletas só são convocados até o sub-23 e 3 atletas acima de 23 anos. É por isso que não tem o futsal na Olimpíada. Então, é mais uma treta entre COI e FIFA do que por não querer ter o esporte ali, né? Exatamente. Eu sou do time de que o futebol deveria ser... acabar com essa história de sub-23. Convocar qualquer atleta. Mas tudo bem, monta ali a seleção que der. Mas a própria FIFA também, porque seria ali talvez uma disputa com a Copa do Mundo, porque teria um peso enorme você ser campeão olímpico também. Sim. Pô, uma medalha de ouro no peito ali. Eu não teria mais essa restrição do Sub-23. Às vezes a gente nem dá muita bola pro futebol nos Jogos Olímpicos, porque a gente, de fato, é uma coisa que acaba sendo ofuscada ali pelo menos a cada 4 anos, mas é um esporte, e que esporte, então, de alguma forma, a gente tinha que estar em pé de igualdade ali Sim. com todos, e cada um que se vire pra montar a sua seleção. A gente poderia até ter seleções interessantes. Nisso. Porque a gente tem muito mais países do que numa Copa. Agora que vai ter na Copa do Mundo com 100 e poucos países, mas Nossa, a gente. sim. Na Copa são poucos, na Copa e na Na Olimpíada a Olimpíada. gente tem muitos países. Tem mais de 100 países disputando. Então, imagina, sei lá, Argentina e. Butão. Sim. Nossa, eu não conheço um jogador de Butão. Você conhece um jogador de Butão? Tem muita de botão. De botão, de mas botão? do país botão você conhece? Não. E fora, por exemplo, seleção de futebol dos refugiados. Então, assim, a gente ia ver muito jogo legal também. Mas a FIFA não quer, então, né, fazer o quê? Exatamente. Acaba desvalorizando.